Boa noite. Hoje, especificamente, acho interessante essa palestra, não essa palestra, é outra, que é a história do centro. Eu acho a história uma coisa bastante importante. E eu acho que conhecer a história garante a identidade da gente. Essa é a grande função da história, né? Eu acho. A função do historiador, a função da história é garantir a sua identidade, o seu autoconhecimento. Então, conhecer a história da casa que a gente frequenta, o que a gente está visitando, o que a gente está começando a frequentar, o que a gente frequenta há muito tempo, não importa, é muito interessante, eu acho muito legal. Isso garante naturalmente uma concretização de uma liga maior, porque te dá identidade. E a história dessa casa é uma história muito interessante. Eu conheço um pouco dessa história aqui. É bem legal. E a história é antiga, né? Porque o prédio já foi construído para ser um centro. Eu não vou dar isso, como é que chama isso agora? Spoiler, né? Isso não vou fazer, tá? Então venham porque é interessante. A história, a história do AMA. Nossa, a história do AMA é muito interessante. Vale muito a pena ouvir o que o Otávio vai estar para contar. Hoje nós vamos falar casualmente, né? Porque não é sempre que a gente fala de Kardec no dia do nascimento de Kardec. E hoje exatamente é o dia de comemoração do nascimento de Kardec. Façam as contas, 1804 para 2019, né? Bastante tempo. Ele não gosta de matemática. É número para mim só data histórica. Número, né? Mas é muito interessante porque hoje, casualmente, é a data de comemoração do aniversário de Kardec. E a gente vai falar um pouco sobre a vida e a obra de Kardec. Claro que a gente vai falar alguns aspectos. Tem muita coisa, já teve outras vezes que eu falei sobre esse tema e a gente vai por um caminho. Dessa vez eu fui por um outro caminho. E aí agora, durante a prece, eu pensei assim, né? De repente tem tanta coisa importante para falar e que não vai dar. Lógico que não vai dar. Teria que ter um tempo muito maior. Então, nesse tempo que nós vamos ter daqui para frente, mais ou menos uma meia horinha, um pouco menos, nós vamos falar algumas coisas sobre a vida de Kardec. E eu incito, sugiro, desenvolvo em vocês a vontade de procurar saber mais sobre Kardec. E eu vou contar algumas coisinhas. Primeiro, tem um livro aqui, História do Espiritismo, do Arthur Conan Doyle. Sabe aquele que fez o Sherlock Holmes? É esse, Conan Doyle. É o mesmo, tá? Não é o Sherlock Holmes. Ele fez a História do Espiritismo. E nesse livro, ele fala sobre a história do Espiritismo. É uma obra muito interessante. E muito interessante porque na história do Espiritismo, não sei se todo mundo sabe, para nós é muito básico a reencarnação, né? Não é fundamental para o Espiritismo a reencarnação? Não tanto. Ele fala aqui nessa pesquisa do Conan Doyle, no Espiritismo anglo-saxão, Inglaterra, Estados Unidos, a questão da reencarnação é meio secundária. Esse livro aqui é de 1926, 27, por aí. 1926, exatamente, eu fui procurar a data de publicação da primeira edição. Ele fala do Espiritismo anglo-saxão e Espiritismo latino. E no capítulo 21, ele fala um pouquinho sobre o Kardec, quando ele fala Espiritismo francês, alemão e italiano. É muito engraçado, porque nós, espíritas que estudamos Kardec, colocamos Kardec numa posição de destaque, porque ele foi o codificador da doutrina. Nesse momento, no começo do século XX, há mais ou menos uns 100 anos, ainda num bom meio, numa grande quantidade de pessoas que estudavam o Espiritismo, colocavam Kardec como sendo um dos importantes personagens do processo. Mais tarde se consolidou como grande codificador. Muito interessante isso. Até porque essa questão de ver, a questão de não falar de reencarnação, para nós é tão óbvio, né? Mas nem para todo mundo. Porque no nosso entendimento, entender Espiritismo sem entender reencarnação, não dá, né? Reencarnação é um dos pontos fundamentais. Tem um livrinho do Henri Sauce, a biografia de Allan Kardec. É um livro bem curtinho, e aqui tem algumas historinhas que eu vou contar. Primeiro, o nascimento, deve ter o documento de nascimento dele, nasceu em 1804, casou-se com a Amélie Baudet, ela tinha nascido em 1795, ela tinha 9 anos mais que ele, se conheceram, ela também professora, Kardec foi professor, na época não Kardec, né, o professor Denizar Hipólito Leon Vai, foi um pesquisador, um estudioso, um pedagogo, um homem de ciências e conhecimento bem típico do século XIX, né, com conhecimento muito vasto. Estudou na Suíça com Pestalozzi, que foi um dos grandes nomes da pedagogia até hoje, considerado um dos grandes nomes da pedagogia.
O professor Denizar, na época, um jovenzinho, estudou lá, aprendeu muito, um grande pesquisador, um homem muito sério, ligado à educação. Na história da França, da educação francesa, muito importante, criando modelos, planos de educação, projetos de educação, no ensino da língua francesa. Ele é conhecido no meio pedagógico como sendo uma pessoa importante, o professor Denizar, político de Honrivaille. Na época das mesas girantes começou a acontecer um fenômeno, né, na Europa de modo geral, na França bastante, foi o que chamou a atenção das pessoas, e na época o professor Denizar não se interessou. Quem viu o filme Allan Kardec? Quem viu o filme era muito interessante. Pena que ele quase saiu de cartaz. Quem não viu o Divaldo vai ver logo, porque já está saindo de cartaz. O filme, se a gente não vai no cinema, eles tiram de cartaz. O Divaldo já está diminuindo bastante. Hoje muda a programação em São Paulo, não vai atrás do que o teu amigo viu no outro dia, porque hoje pode estar numa outra sala. Mas quem não viu, veja. Está belíssimo o filme. Ainda está em cartaz, mas está diminuindo a quantidade de salas. E o filme do Kardec mostrou bem isso. Quando o professor Denizar começou, um amigo dele muito sério, falando de ver que as mesas girantes eram interessantes, que é aquela coisa que para ele tinha mais o que fazer na vida, porque o professor Denizar era um homem muito sério, como eu disse, ele não ia perder tempo com um mesinho que ficava flutuando para cima e para baixo. E ele só foi porque um amigo dele muito sério sugeriu. Ele foi, se interessou e começou a perceber que existia uma causa inteligente naquele efeito inteligente das mesas que ficavam dançando para lá e para cá. E ele começou a pesquisar. E ele começou a se dedicar intensamente. Kardec desencarnou com 60 e poucos anos. Ele teve menos de 15 anos voltado para o trabalho de codificação, que foi um trabalho gigantesco. Até tem um episódio interessante, uma vez que um espírito se comunicou, está citado aqui nesse livro, são duas questões que eu queria comentar. Uma, que é uma vez que um espírito se comunica para ele, um amigo, e diz que ele tinha sido, numa encarnação anterior, na Gália, que é a antiga região da França, onde viu os gauleses, sabe o Asterix, Obelix, Panoramix, esses caras todos. O Kardec tinha sido também druida. O druida eram os sacerdotes gauleses, que viviam na Gália, na França antigamente, antes da chegada dos romanos. E esse amigo do Denizar falou que ele se chamou Allan Kardec quando ele foi um druida, que eles se conheceram numa outra encarnação há muito tempo. E o Denizar, o professor Denizar, estava com um problema, ele estava começando a escrever livros espíritas. Espiritismo, espiritistas, é um conceito criado por Kardec. Até então era espiritualismo. O Kardec que criou esse conceito de espíritas ou espiritistas, seriam seguidores dessa filosofia e dessa ciência, com uma aplicação moral, que é como Kardec mais ou menos definiu o espiritismo. E ele encontrou um nome para assinar suas obras, para diferenciar a obra dele enquanto pedagogo conhecido na França naquela época, um homem da época dele, para diferenciar das obras como codificador do espiritismo. E ele começa a assinar Allan Kardec. Tem outro episódio também que é relatado nesse filme, desse livro aqui, bem interessante, que é quando ele tem uma vez que ele está fazendo um trabalho, e ele está organizando um texto, a esposa não estava em casa, ele estava em casa escrevendo umas coisas, porque o trabalho de Kardec é um trabalho insano. Insano, quando eu digo insano, no bom sentido, de ser um trabalho exaustivo. Ele fazia perguntas, ele compilava perguntas e respostas que vinham de vários lugares. Ele criou uma metodologia, o espiritismo é uma ciência, porque ele criou uma metodologia para incorporar os conhecimentos novos. Por isso que o espiritismo é uma ciência, porque ele criou uma metodologia científica para essa nova ciência que estava nascendo. Então ele pegava várias informações de vários lugares, se elas eram concordantes, ele incorporava como sendo um conhecimento. E nisso foi um trabalho muito grande, porque tinha que falar com um monte de gente. Não tinha internet na época, né? Era correspondência. Era difícil, nós estamos no século XIX, meados do século XIX. E ele juntava tudo isso, organizava e foi organizando, e foram vindo os livros. E ele estava na época da organização do Livro dos Espíritos ainda. E ele está lá escrevendo e começa a ouvir uns barulhos. Umas batucadas na parede, lá, que não sabia o que era. E aquilo continuava. A esposa chegou, você está ouvindo isso? Eu estou ouvindo, estranho. No outro dia eles foram lá no centro, onde tinham as reuniões deles. E ele falou, olha, aconteceu tal coisa, eu estava escrevendo uma coisa lá e estava ouvindo uns batucados, uns batuques estranhos. O que era aquilo? Aí falaram que era um espírito que se queria se comunicar com ele. E é quando o espírito, a verdade, se manifesta pela primeira vez.
E eu acho muito interessante porque nesse momento ele fala que era o teu espírito familiar, parará, parará. Ele fala assim, eu estava ouvindo a comunicação, então aí o médium que estava lá recebendo, que o Kardec não era ele um médium, né? Ele se utilizava de outros médios, ele foi o grande trabalho do intelectual, do organizador. A mediunidade que ele tinha, a mediunidade que todos nós temos, da inspiração, que provavelmente para ele seria muito desenvolvida, mas ele não era com quem ele conversava com os espíritos, ele se utilizava de outros médios para fazer esse trabalho. E aí o espírito fala assim, não, tinha um espírito que quer falar com você. Quem que era? Ele fala assim, quem que é? Então é o seu espírito familiar, o espírito protetor. Como é que você vai se chamar? Como é que eu posso chamá-lo? De a verdade. Aí ele fala assim, né, a alcunha de verdade que adotais, que é uma alusão à verdade que eu busco, pelo menos é um guia que te auxiliará e protegerá. É-me permitido evocar-vos em minha casa? Sim, para que eu possa assistir-te pelo pensamento. Porém, no tocante a respostas escritas em tua casa, não será tão breve que a conseguirás. Podereis vir mais assiduamente? Sim, porém não prometo mais do que uma vez por mês. Animasse algum personagem, aí vai, continua um pouquinho mais. Eu acho muito interessante esse detalhe. Primeiro que é quando a verdade, o espírito que coordena essa falange que coordenou o trabalho, porque foi um grupo de espíritos que se manifestaram através de vários médios e trouxeram-se informações, e o Kardec organizou e veio à luz a doutrina espírita nos livros que ele foi publicando. E a revista espírita que foi em paralelo até o seu último ano de encarnado. E aí, esse espírito, a verdade, que coordena esse trabalho, se identifica e ele falaria uma vez por mês. E é engraçado que a gente tem essa mania, né? A gente quer tudo na hora. O espírito foi claro para ele, eu vou vir uma vez por mês. Aí ele falou assim, mas você não pode vir mais? Ele falou, não, uma vez por mês. Tipo assim, cara, eu tenho mais o que fazer. Você pode ser um cara legal, ter uma missão muito legal, você é muito bacana, mas eu tenho mais o que fazer. Porque a gente tem muito isso, né? Vamos falar comigo, eu quero você agora. Não posso, agora não estou disponível. E era o espírito responsável para coordenar o trabalho. Ele estava presente, mas esse contato mais pessoal seria uma vez por mês. Isso é disciplina. A gente lembra a história do Emmanuel quando se manifestou para o Chico, né? O que precisa para fazer um bom trabalho? Disciplina. Em segundo lugar, disciplina. E o terceiro, disciplina, né? Então é isso, é disciplina. E aí tem essa história que eu acho interessante. Tem outra que eu queria comentar. Um detalhe. Olha aqui os detalhes. Isso aqui está no livro Vida e Obra de Allan Kardec, de André Maury. De volta a Paris, ele tinha feito uma viagem, Allan Kardec contribuiu para a subscrição a favor das vítimas do incêndio de Limoges. Já teve um incêndio lá na cidade. Pois esse homem nunca se mostra indiferente às desgraças que se abalam sobre os seus irmãos do seu país e do exterior. Isso é um comentário que esse autor faz com relação a um episódio. Porque a gente às vezes tem uma visão de Kardec como um grande pesquisador, teórico. Não é só isso. É muito mais do que isso. Quem viu o filme, viu que ele distribuía pão lá para as pessoas na rua? Isso mostra um pouco o caráter muito multifacetado do Allan Kardec. Ele foi uma pessoa dedicada na questão cultural, de estudo, mas ele era muito preocupado com a questão da caridade. Caridade material, de dar dinheiro, porque aqui tinha um incêndio, precisava de grana, e caridade de dar pão, de dar atenção, de atender as pessoas, de conversar com as pessoas. Ele era uma pessoa muito disponível. Além de disponível para o plano espiritual, para ser organizador desse conjunto gigantesco de informações que estavam vindo, e de um conjunto de informações muito bem organizado. Porque depois nós vamos chegar para a obra de Kardec. E aí depois eu quero falar de um outro livro que eu achei interessante, foi que eu redescobri esse livro agora para preparar esse estudo aqui com vocês. Com relação à obra, porque o tema é vida e obra de Allan Kardec, né? Então tem que falar da obra de Allan Kardec também. Com relação à obra, não sei se todo mundo tem noção do tamanho da obra de Allan Kardec, obra escrita. A gente pensa em Evangelhos com o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, isso é uma parte pequena, muito pequena. A codificação, que a gente chama de codificação, são 5 livros. Primeiro ele publicou o Livro dos Espíritos, em 1857, com 500 e poucas perguntas. Ele fazia as perguntas e tinha as respostas e organizava tudo aquilo.
correspondendo com gente de vários lugares do mundo conhecido na época. Muito da França, mas de outros países da Europa também. Isso você percebe quando você lê o Evangelho segundo o Espiritismo. Vocês já repararam que no Evangelho tem as mensagens e tem o nome do autor espiritual e a cidade e o ano? Vocês já repararam nisso? Cracóvia fica na Polônia, Argel fica na Argélia, na África, Bordeaux fica na França, Paris e assim por diante. Então, cidades de vários lugares do mundo com que ele tinha mais contato, que ele vai recebendo as informações para organizar. Então, primeiro livro dos Espíritos, 500 e poucas perguntas, 1857. Em 1860, ele faz uma segunda edição, revista e muito ampliada para 1000 e tantas perguntas, que é a versão que a gente tem hoje. Então, as traduções do Livro dos Espíritos são a partir da segunda edição do Livro dos Espíritos, que ela está muito ampliada. Muitas coisas foram ratificadas e muitas coisas foram retificadas da primeira para a segunda edição. O próprio Kardec retificou. Tem coisas que ele escreveu de um jeito e ele entendeu melhor na segunda, que é a edição definitiva. Em 1861, logo em seguida, veio o Livro dos Médiuns, que é um manual. A primeira edição tinha esse nome, Manual Prático do Espiritismo. Depois virou o Livro dos Médiuns, na segunda edição, que foi a definitiva. Que é um livro como que existe um processo mediúnico. Porque tem algumas pessoas que ainda acham que a mediunidade é algo para um grupo seleto. E só médiuns podem fazer isso, e que os médiuns são pessoas sobrenaturais com um dom sobrenatural. Não, é um dom extremamente natural, extremamente simples. E tem um livro, você compra o Livro dos Médiuns, tem um manual. Como é que você faz? O que é ser um bom médium? Como que é o tipo de mediunidade? Quais são os tipos de mediunidade e os tipos de médium? Claro que eu não vou comprar os médiums, eu vou ficar praticando na minha casa. Porque de repente eu não vou estar com um cuidado apropriado no aspecto espiritual e eu vou estar fazendo umas coisas não muito boas. Que nem fazer uma cirurgia numa farmácia. Você faz a cirurgia no hospital, não na farmácia. Então dentro de casa é meio complicado certas práticas que você pode estar se envolvendo com energias, com espíritos, com um tipo de situações que você não vai saber lidar com aquilo. Também não fazer isso no centro espírita. Mas entender o processo mediúnico, qualquer um pode entender. Tanto é que o Livro dos Médiuns é o segundo livro. Eu não acredito que ele fez sem querer, não. Ah, mas o Livro dos Médiuns é só para no final do estudo. Não, é o segundo. Se o Kardec é um codificador, ele era um pedagogo, um pesquisador, ele veio com esta missão, eu vou querer ensinar o Padre Nosso para o vigário? Eu vou querer reinventar a roda? Se o primeiro for o Livro dos Espíritos, o primeiro é o Livro dos Espíritos para a gente ler. Então vamos ler o Livro dos Espíritos, que ele fala questões profundas, filosóficas, o que é. Por isso que a gente tem os cursos. Porque às vezes eu vou começar a ler o livro e acho difícil, eu não entendo. Ah, então não é para qualquer um o Espiritismo. Não, é para qualquer um. Só que tem umas coisas que são um pouco mais complicadas. Então, vamos fazer curso. No curso você troca figurinha com o outro. Mas o primeiro, o Livro dos Espíritos. O segundo, o Livro dos Médiuns. A base da ciência. A metodologia criada pelo Kardec. O terceiro livro é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base moral, calcada naquilo que Jesus Cristo trouxe, que o Kardec vai retomar. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia. Kardec fala isso 95% das vezes. O Espiritismo é uma ciência e uma filosofia. E isso serve para quê? Para ter uma aplicação prática e moral. Então o Espiritismo é isso. Uma ciência e uma filosofia com aplicação moral. Definição, cada um pode ter a definição que quiser de Espiritismo. Mas o Kardec falava isso. Depois vem o Céu e o Inferno, que é um livro muito complementar ao livro O Evangelho segundo o Espiritismo, porque ele fala sobre, e também complementa o Livro dos Espíritos, ele fala tipos de situação de espíritos depois do desencarne. E analisa o que é o céu, o inferno e o purgatório na visão espírita. Detalhezinho, o Evangelho segundo o Espiritismo é o Evangelho dos Espíritas. É o Evangelho segundo o Espiritismo. É bem diferente. É segundo a interpretação espírita. Então o que o Kardec fez? Com a orientação dos Espíritos, pegou os princípios básicos da moral cristã e trabalhou esses princípios no Evangelho segundo o Espiritismo. Basicamente, Sermão da Montanha. Se a gente for para os Evangelhos, a maior parte dos textos citados pelo Kardec no livro do Evangelho segundo o Espiritismo são tirados de trechos do Sermão da Montanha, que é uma das obras
mais profundas que a gente pode entender daquilo que foi a ideia que Jesus quis trazer para nós. E algumas outras coisas do Velho Testamento, muito poucas, e outras coisas de outros momentos, outros lugares do Evangelho. Mas basicamente o Evangelho segundo o Espiritismo é texto do Sermão da Montanha. E a última obra, a Gênese, que ele fala sobre a origem da Terra, fala sobre ciência, e a segunda parte muito interessante, porque ele explica os milagres à luz do Espiritismo. Só que o Espiritismo não acredita em milagre. Então, não tem milagre? Não. O Espiritismo não acredita em milagre. Porque o milagre é contra as leis da natureza. A doutrina não é contra a lei da natureza, então o milagre não existe. Aquilo que aparentemente é um milagre tem uma explicação que a gente talvez não consiga entender hoje. E Kardec trabalha sobre isso. Os chamados milagres do Evangelho, ele vai analisar de uma forma muito mais simples. Aí a gente vê, nossa, mas então não é assim? Não foi tão fantástico isso que aconteceu? Não, foi uma coisa mais simples. A grandiosidade está na simplicidade, não está nas coisas brilhosas, muitas vezes. Então a verdade está em coisas simples. Esta obra, e ao longo do tempo, enquanto Kardec foi publicando esses livros, ele foi publicando a Revista Espírita, que ele trazia uma série de informações que estavam sendo analisadas, gestadas, experimentadas. Tem coisa que ele coloca na Revista Espírita e depois lá na Gênese ele vai, olha, isso eu coloquei na Revista Espírita em 1862, mas não era um consenso. Agora é um consenso baseado no que vários espíritos colocaram de vários lugares, vindo por vários médiuns. Hoje nós consideramos um consenso. Quando ele fala em raças adâmicas, a história de Adão e Eva, na Gênese, ele retoma um artigo lá da Revista Espírita de 1862. E a Gênese é de 1868. Dá bem o caráter da Revista Espírita. Na revista, o Kardec ficava mais à vontade para publicar as coisas que estavam rolando naquele meio sobre aqueles assuntos. E aí, conforme as coisas iam se confirmando, se concretizando, tornando-se mais sérias e comprovadas dentro da visão, da metodologia que ele criou, ele colocava nas obras principais. No ano seguinte, ele desencarnou. A Amélie Goudet, a esposa dele, continuou, teve um papel super importante, como bons machistas que a sociedade ainda é. A mulher dele, a mulher de Kardec. A mulher de Kardec foi muito importante. A companheira dele foi muito importante no processo todo da missão de Kardec. Ela foi uma companheira em todos os sentidos, na obra e no pós-vida encarnada de Kardec. Ela continuou, ela estava junto com a equipe que acabou publicando obras póstumas, que eles pegaram vários textos de Kardec e organizaram e publicaram. E para dessa vez, uma outra vez a gente até fala mais, que eu fiquei surpresíssimo com esse livro aqui, Viagem Espírita de 1862. Kardec fez várias viagens. Depois eu fui olhar de novo esse livro aqui, que ele fala ano por ano, cada ano da vida pública de Kardec. Kardec fez várias viagens, 1860, 61, e a maior foi em 62. Ele viajou durante quase 2 meses, por mais de 1000 quilômetros pelo interior da França. Então ele viajou basicamente pela França, em várias viagens, e fez uma vez ou 2 viagens para a Bélgica. Porque também, gente, nós estamos na metade do século XIX. Com limitações, ele com uma obra gigantesca para fazer, não dava tempo de ficar viajando, né? Lazer mesmo, que eu saiba, teve uma viagem que ele fez para a Suíça, onde ele tinha estudado quando jovenzinho. Mas as viagens foram para a divulgação do Espiritismo. E ele escreve esse livro aqui, muito interessante, e aqui tem uns detalhes. Uma vez que falaram para ele, que alguém fez uma crítica da nova seita que ele estava criando, e a resposta de Kardec foi muito simples. O Espiritismo não é uma seita política, como não é uma seita religiosa. É a constatação de um fato, uma doutrina moral. E a moral está em todas as religiões, em todos os tempos, em todos os países. A moral que ensina é boa ou má? É subversiva? Estudem-na e saberão do que se trata. A postura dele sempre foi uma postura muito equilibrada. E as críticas que faziam a ele, enquanto pessoa, ele nunca se preocupou. As críticas feitas a ele, enquanto codificador e ao Espiritismo, sim, ele rebatia veementemente. Porque ele achava que não tinha que se preocupar com as críticas externas. Ele fala nesse livro, aqui no outro trecho, para a gente se preocupar com as críticas internas. As dissensões que podem acontecer nos grupos por conta das vaidades, dos egoísmos, de ir atrás da opinião de um outro, a gente discutir uma ideia sem brigar com a pessoa. Eu posso discutir uma ideia com você, mas eu não vou brigar com você enquanto pessoa.
Isso leva a problemas em casas espíritas até hoje. Aquele livro Aconteceu na Casa Espírita é bem interessante. E aí tem uma outra hora que a gente às vezes fala assim, a gente não é espírita, já está tentando ser espírita. Kardec resolve esse problema. Os que adotam o espiritismo, ele classifica em 3 categorias. Os que creem pura e simplesmente nos fenômenos, nas manifestações, mas que deles não deduzem qualquer consequência moral. Acredita, acha interessante, mas isso não muda a vida dele. Esse é um tipo de espírita. E é verdade, né? O cara que fica só acreditando nas coisas, mas não muda nada na sua vida, não resolveu nada, né? Os que percebem o alcance moral, mas o aplicam aos outros e não a si mesmos. Eu aprendi, aplico tudo para você. Tá vendo? Você ouviu? Olha, aquela mensagem é para você. Tá vendo? Esse ensinamento é para você. Isso serve para você. Para mim, nada serve. E o terceiro, os que aceitam pessoalmente todas as consequências da doutrina e que praticam ou se esforçam por praticar. Ele não fala os que praticam, os que se esforçam, porque muitas vezes a gente fala assim, eu não sou porque eu não pratico. Claro, praticar tudo é meio complicado, mas eu me esforço em. Agora, se eu não me esforçar em praticar, eu não sou, porque ele fala, esses são os espíritas praticantes, ou verdadeiros espíritas. Então, o verdadeiro espírita é aquele que incorpora as ideias e tenta aplicar. O outro episódio aqui interessante, que ele está comentando sobre pessoas que o procuravam. Então ele cita, eu vou resumir aqui, porque o tempo já foi. Ele cita um exemplo. Se eu estou numa sala e tem alguém, um príncipe querendo falar comigo, eu vou dar atenção para ele da mesma forma que eu dou atenção para um operário. E isso ele fazia na prática. Ele não fazia diferença por conta da posição social das pessoas. Ele era procurado por pessoas muito importantes, mas procurado por pessoas muito simples. E ele atendia a todos indistintamente. E para concluir, eu só queria chamar a atenção para uma coisa. Ele fala muito sobre caridade. Ele tem textos. Uma outra oportunidade a gente fala mais. Esse livro é muito interessante. Foi traduzido uma vez só, quase não tem lugar nem para vender. É uma edição meio rara. Essa viagem do Kardec, de 1862. Ele fala muito sobre caridade. E eu também, lendo, porque eu nunca tinha lido inteiro. Eu li esse livro agora por conta dessa nossa fala. Ele era muito preocupado com a caridade. Aquilo que ele pôs no Evangelho, fora da caridade não há salvação, ele acreditava de verdade. E ele viveu isso, ele se preocupou com a prática disso. E ele dizia várias vezes, em várias situações, a prática da caridade é o principal. Porque senão não adianta nada eu ter um conhecimento incrível e não aplicar em lugar nenhum. Para que serve? Você ter um conhecimento gigante e não aplicar. Então, ele criou, com a ajuda dos espíritos, ele organizou, ele codificou, porque o espiritismo não é uma obra de Kardec. Ele não criou mais uma religião. Ele criou uma ciência, uma filosofia, e que isso servisse para uma prática moral efetiva, solidária e fraterna. Porque sem caridade, e a visão de caridade que ele coloca é uma caridade muito de mão dupla. Eu faço caridade para você, mas eu também recebo do outro, e todos os tipos de caridade que o Evangelho fala de maneira magistral sobre esse assunto, naquele capítulo, fora da caridade não há salvação. Vamos ler mais sobre Kardec. Tem coisas que, lendo esse livro aqui, se eu falasse para vocês, num outro contexto, sem dizer que eu tirei daqui, alguns vão dizer, isso aqui não é de Kardec. Nós não sabemos quase nada sobre Kardec. E quanto mais a gente estuda, mais a gente vai perceber que foi um grande sábio. Em todos os sentidos. Muito mais avançado do que nós. A visão dele muito mais avançada do que a nossa. Na metade do século XIX ele falou coisas que hoje são extremamente futuristas. Em termos de análise social e mesmo de postura em relação às coisas. Vamos ler mais Kardec. Que a gente vai aprender muita coisa, vai ser muito útil para nós. E vamos aproveitar hoje e fazer uma vibração por ele, aonde ele estiver, né? Essa gratidão que a gente pode ter por ele, pelo trabalho dele, da companheira dele, a Amélie Goudet, e das pessoas que trabalharam junto com ele naquele momento, que graças a isso nós estamos aqui hoje, né, conversando sobre isso, né? Então, vamos agradecer muito a Deus por termos estado aqui mais essa noite, e vamos nesse momento nos tranquilizar mais ainda para ajudar a criar um ambiente agradável, para que se faça presente a comunicação do amigo espiritual. Muito obrigado, Senhor.
Obrigado, Pai de amor. Obrigado, Jesus, pela sua promessa que enviaria um Consolador. Esse Consolador que foi preparado durante todas as suas encarnações para que no momento certo, no lugar certo, pudesse cumprir essa promessa do Mestre Jesus. Kardec, nós te agradecemos por toda a sua dedicação, por todos os seus exemplos de colocar para todos nós que estivéssemos com os corações abertos para receber os ensinamentos dos Espíritos através da sua codificação, do seu trabalho, da sua dedicação. O professor Rivaio não guardou, não trancafiou seus estudos e seus conhecimentos. Essa também é uma lição que precisamos aprender. Os conhecimentos que adquirimos só têm valor quando são compartilhados com os nossos irmãos. O que recebemos só tem valor quando doamos também. Se estamos aqui hoje felizes por conhecer essa doutrina, que é uma doutrina que esclarece, nós devemos muito ao nosso Mestre Jesus, que com seus ensinamentos, com a sua promessa de que estaria sempre entre nós, ele também cumpriu. E se nós estamos reunidos aqui para ouvirmos um pouquinho sobre esse codificador, tenham certeza, queridos irmãos, que Jesus também está presente entre nós. Obrigado, Kardec. Como disse o palestrante, temos muito ainda que aprender sobre a sua passagem aqui pelo planeta, sobre tudo que você fez e que deixou registrado para que pudéssemos também beber na fonte dos seus conhecimentos fecundos. Obrigado, queridos irmãos, por estarem aqui, felizes e nos alegrando também, na certeza de que o nosso aprendizado nos ajuda também na nossa evolução moral e espiritual. Muito obrigado a todos e que possamos retornar a esta casa que é só amor, sempre que for permitido por nossos mentores espirituais e também nos auxiliam nessa nossa missão. Boa noite a todos e muita paz. Muito
caridade e fraternidade.